Ministro, é um prazer falar com o senhor, né? O senhor que teve a sinceridade e a honestidade de passar pelo cargo de ministro e dizer, olha, eu estou feliz em ter cumprido a minha missão aqui, mas acho que eu não vou poder mais fazer nada além do que eu já fiz. E foi uma das posições mais sinceras que eu já vi na minha vida, porque o poder, ele deixa as pessoas mudadas, é legal estar no poder, mas a sua decisão foi fantasticamente correta, hoje está mais provado do que nunca, eu não vou dizer aqui porque nem preciso, mas já está provado que o senhor estava correto. Agora, em relação à vacina, essa discussão que durou muito tempo, me parece uma coisa muito simples, né? 50 é melhor que 0 e quanto mais você vacinar e antes você vacinar, melhor é, porque estão contra esse inimigo que a gente não conhece bem, quase nada, muita gente está provando que não conhece tanto desse inimigo. O negócio é vacinar logo e eu queria que o senhor falasse da eficácia da vacina Coronavac. Primeiro, eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, é sempre um prazer estar aqui falando com você, né? Isso que você colocou, só um comentário rápido, que você comentou de sair do poder, que realmente é difícil, porque uma coisa é você falar que você sairia se estivesse lá, outra coisa é você estar e ter que tomar uma decisão de verdade, você viver o fato, realmente ter que fazer aquela escolha que foi muito difícil. Foi muito difícil. Em relação à vacina, quer dizer, a gente hoje, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que mais importante do que a vacina é a gente ter um programa de vacinação que funcione, tá? Porque da mesma forma que a Covid sobrecarregou os sistemas de saúde, a vacinação da Covid vai sobrecarregar os sistemas de imunização. Eu estava dando uma checada nos números e eu tenho escutado as pessoas falando que o Brasil deu 300 milhões de doses em 2019, mas quando você vai levantar o dado do DataSUS, foram só 115, 112 milhões de doses, dependendo de como você pesquisa. Então, certamente tem uma subnotificação, mas é fundamental a gente saber o número exato. Porque se você quiser vacinar 150 milhões de pessoas e forem 2 doses, você vai botar 300 milhões de doses. Se você botar 300 milhões de doses em cima de um sistema que vacina 300, é complicado, mas você já tem alguma infraestrutura maior. Se você for botar 300 milhões em cima de 100, você vai quadruplicar o programa. Vai ser muito mais difícil. A primeira coisa que a gente tem que entender hoje é como é que está funcionando o PNI. Até porque nos últimos 2 anos, das vacinas das crianças, das 15 doenças, a gente não bateu meta alguma. A gente também não pode achar que porque o Programa Nacional do Brasil é muito bom, que isso vai ser minimamente razoável e tranquilo, porque não vai. Vai ser muito difícil. E outra coisa que você estava comentando aí, dessa parte política, indiretamente estava falando disso, quando eu vejo as pessoas se preocupando demais em, sei lá, fazer o número parecer melhor, ou focar ser o primeiro a vacinar, um programa de imunização como esse é como se fosse uma maratona. Você vai passar 2021, provavelmente parte de 2022, para conseguir fazer isso acontecer. E aí, quando você vê a pessoa focando em ser o primeiro ou em colocar um número bom, é como se o camarada se preparasse para uma maratona focando numa corrida de 100 metros. Porque não é isso que vai dar certo. O que vai dar certo para o Brasil é você conseguir vacinar num ponto em que você consiga mudar a história natural da doença. Então, ser o primeiro é uma coisa que é muito pouco importante comparado ao que você tem que entregar numa execução bem feita, né? Em relação à vacina, as vacinas que a gente tem hoje próximas, que são a Coronavac e a Oxford, a gente precisa de dados melhores das duas, né? Se você olhar a vacina da Coronavac, são 12 mil e poucas pessoas que foram já recrutadas e você só tem dados de 9 mil. Tem 3.200 pessoas que estão em aberto, aparentemente, pelo que eu entendi, né, em relação aos números que foram apresentados. Uma outra coisa importante é que quando você faz um estudo desse, é muito difícil você comparar vacinas, e a metodologia normalmente ela faz alguma diferença, até quem você testa para ver se tem a doença ou não. O que acontece? Só para as pessoas entenderem, quando você faz um estudo, o ideal é que você estudasse uma população inteira. Como você não consegue estudar a população inteira, você estuda um pedacinho dela, que é a amostra que você usa.
E o ideal é que essa amostra reflita a população inteira. Mas o que acontece? Se você repetir esse estudo, esse número vai mudar. Não vão ser 70, não vão ser 95, não vão ser 50. Esse número vai... Existe uma coisa estatística que define isso, né? Chama intervalo de confiança, em que você... É como se você testasse 100 vezes em 95 ia dar dentro daquele valor. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde ela recomenda duas coisas. Primeiro, é que a vacina tenha pelo menos 50%. E a segunda coisa é que o limite inferior seja pelo menos 30%. Isso é uma coisa mais técnica, você não vê as pessoas falando muito disso. Então, é importantíssimo a gente ter... Para eu te dar uma opinião final, eu vou precisar analisar os dados na íntegra. Eu não posso analisar a apresentação, porque eu tenho dados que são, assim, não tem a complexidade necessária. Mas 50% é uma vacina que funciona. E a gente tem algumas vacinas que funcionam 40%, a própria vacina contra a influenza às vezes dá 40%. E se for real esse dado que ela reduz as internações e a mortalidade, você vai ter uma mudança radical na história da doença. Importante colocar que esses números do quadro mais grave, eles são pequenos. Então, o que acontece? Seja a Oxford, seja a Coronavac, a gente vai precisar de mais informação e a gente vai ter que colher isso ao longo do tempo. O começo de uma vacinação num regime emergencial é um estudo que continua, mas a gente vai ter que ter dado tanto de segurança quanto de eficácia. Mas esse dado que a gente tem hoje já autoriza a gente a começar um programa de vacinação com as duas vacinas. Outra coisa super importante é essa discussão entre fazer 1 e 2 doses, né? Na verdade, a recomendação é de 2. Eu vi um relato no Reino Unido que quando você faz com 12 semanas, você joga para 80% a eficácia. Quer dizer, então, cada hora você tem um número diferente. Isso é ruim, né? Porque isso tira um pouco... As pessoas ficam falando, caramba, toda hora é um número diferente. Isso cria uma certa insegurança nas pessoas. Então, até como a gente comunica, isso tem que ser muito bem feito para que você gere mais confiança do que desconfiança na sociedade. Então, um programa de comunicação ele é fundamental. Mas, nesse momento, essa vacina... E ela tem a vantagem da logística, a gente tem a vantagem de trabalhar entre 2 e 8 graus, né? Agora, a gente tem 3 estudos hoje no mundo. A gente hoje tem 21 estudos em fase 3 no mundo, né? Desses 21, tem 3 estudos em que você testa uma dose. Um deles é Oxford e o outro é a Janssen. 2 que estão sendo testadas no Brasil. A outra é a CanSino, que é uma chinesa. Então, porque até para essa coisa de você dar uma dose ou você espaçar, isso tem que ser baseado em dado técnico. Você tem que ter... Então, isso aí tem que ser muito, assim, como é que eu vou dizer, bem definido por que você está fazendo essa opção. Isso tem que ser comunicado muito claramente de como você se baseou para você poder tomar essa decisão. E isso tem que ser muito bem comunicado. A questão de 2 doses ou uma, aventou-se a possibilidade de aplicação de uma dose só de determinadas vacinas. O resultado do grupo de controle leva a você tomar uma definição do plano de aplicação da vacina, 1 ou 2 doses. Por exemplo, a vacina de 50%, como a Coronavac, 50,38%. Ela pode ser aplicada em uma dose só, diferente da vacina americana que tem 95 ou 94% de eficácia. Mesmo assim, você pode manter a probabilidade, porque vai ter dificuldade para a fabricação da vacina, como o senhor mesmo disse, seja de Oxford, seja de a Coronavac, mesmo com o potencial que tem o Butantan e a Fiocruz, nós vamos ter dificuldade em aquisição dessas vacinas e outras vacinas, porque não tem grana, né? E também de fabricação, produção de tanta vacina, são 210 milhões de brasileiros. O grupo de controle permite você dar, por exemplo, uma dose só da vacina Coronavac, que tem 50%, diferente da vacina americana, que teria aí 95%, ou não? O senhor que é um pesquisador e um cientista. Não dá para a gente responder isso sem uma pesquisa específica. Por exemplo, pode ser que vamos dizer, uma vacina com 95%. Se na primeira dose ela só der 40%, eu preciso da segunda dose claramente. Se ela der 80% na primeira dose, eu posso sacrificar a segunda. Por isso é que você não pode tomar uma decisão sem informação.
E uma vacina que tem 50% no geral, eu não correria o risco de dar uma dose só. Porque se essa eficácia for menor, eu vou trabalhar num patamar inferior de eficácia quando eu já parto de 50%. Então, eu só tomaria a decisão de fazer uma dose ou espaçar as doses com base em alguns dados científicos. Você pode tentar pegar alguns dados preliminares. Por exemplo, nos estudos de desenvolvimento de vacina, você tem que olhar a produção de anticorpos, você tem que olhar a produção, você tem a parte de imunidade celular. Será que eu consigo criar alguma inferência entre isso e o resultado da imunidade clínica, no resultado clínico? Porque a gente sabe que a maioria dessas pessoas, desses estudos, na prática, talvez você tenha uma eficácia menor. Por quê? Por exemplo, no estudo da Coronavac, você só pegou médico. Será que só profissional de saúde representa a população como inteira? É difícil saber. Eu teria que entender melhor qual é a distribuição etária desse grupo, como é a comorbidade, para ver o quanto isso se assemelha a uma população que vai ser vacinada. Então, a única coisa que eu posso dizer é isso. Você pode, ou você tem um estudo específico, com uma dose, ou você tenta medir o que aconteceu entre a primeira e a segunda dose para tentar fazer alguma inferência, ou você pega algum dado do estudo de fase 1 e 2 e tenta extrapolar para o benefício clínico. Tudo isso é extrapolação. O ideal é que você tenha sempre um dado do estudo clínico. Mas sem qualquer dado que me indique que eu posso, que uma dose pode ter um mínimo de eficácia, eu não arriscaria, sem ter uma informação técnica adequada, tirar a segunda dose. Isso uma coisa está bem clara pelo... Sei, mas uma coisa é bem clara daquilo que o senhor falou. O senhor vai completar o problema que gera, mas tem uma coisa bem clara. O melhor que seja feito o estudo clínico é diferente de vacinar em massa. Por uma série de detalhes, alguns até o senhor já adiantou. É possível que uma vacina de 50% surpreenda com aplicação em massa e o resultado clínico seja melhor na aplicação em massa do que no grupo de controle? Ou não? Isso não é possível? Cientificamente isso não é possível? Não, tudo é possível, você não sabe. Você não sabe, por exemplo, se é uma população do estudo, ela pode ser, pode gerar menos anticorpo. Normalmente é o contrário. Normalmente você tem uma efetividade menor que é quando você parte para a população. Mas na prática, não adianta você achar nada, você tem que documentar. Então a pior coisa que você tem é começar a achar numa situação como essa, porque você começa a tratar a ideia como se fosse fato. Então o que você tem que fazer é ter uma estratégia de implementação e execução bem feita e uma estratégia muito boa de informação. Por exemplo, uma coisa importante, eu coloco que na vacinação, no programa desse, tem 7 coisas que são fundamentais. Você tem que ter estratégia, você tem que ter planejamento, você tem que ter liderança, coordenação, informação, execução e comunicação. Você tem que ter os 7. Você não pode falhar neles, tá certo? Então, por exemplo, informação. A gente vai receber pouca vacina. Isso vai vir aos pouquinhos. No início vai ser uma quantidade pequena comparada à população que precisa. Como é que eu vou distribuir isso aí pelo Brasil? Eu preciso ter informação, por exemplo, talvez dos municípios. Será que eu vou distribuir só por faixa etária? Ou será que não é importante eu entender quem está internando, quem está morrendo? Qual é a população de cada município que está sendo internada e está morrendo? E não é só morrer no hospital, tem gente morrendo em casa ou não tem? Então, quando você começa a tentar entender como você vai alocar a vacina, você primeiro tem que entender o que está acontecendo com as pessoas. Quem está internando, quem está morrendo, onde está morrendo, porque talvez a tua forma de alocar a vacina seja muito mais baseado nisso do que simplesmente numa faixa etária, ou numa divisão que você fez. Por exemplo, se você faz numa primeira leva, sei lá, 14 milhões de pessoas, você bota mais depois 20 milhões, como é que você vai distribuir isso? Será que naqueles lugares em que você tem um sistema de saúde menos eficiente, será que você deveria concentrar mais lá para compensar essa falta com um pouco mais de vacina? Tudo isso tinha que estar sendo discutido entre federal, estadual e municipal. Então é isso que eu estou te falando. Esse tipo de discussão, o que eu estou te falando não é que tenha que ser isso. O que eu estou te dizendo são coisas que têm que ser discutidas no tripartite. Você tem que sentar, Ministério, CONAS e CONASEMS, e discutir qual a estratégia que eles acreditam que é a melhor, como você vai distribuindo vacina. Não só para que população de cada município, mas como é que você tem alguma forma de priorizar o município, você faz uma grande média e distribui. Provavelmente, se você fizer uma coisa mais baseada em informação do que está acontecendo na ponta, talvez você consiga aumentar um pouco mais a eficiência do programa no começo. Né? Olha,
Ontem, numa entrevista com o prefeito de Manaus, eu quase chorei porque eu percebi que ele estava quase chorando. Ele estava desesperado vendo o que está acontecendo em Manaus, né? A Amazônia brasileira, que chamam de pulmão do mundo, tinha oxigênio contaminado por Covid por mais 2 dias. Apenas 2 dias. Ele me disse, Datena, a gente está entubando pessoas da recepção dos hospitais. Não é questão de falta de UTI, não. A gente está entubando pessoas na porta do hospital, aqui da recepção do hospital. 57 pessoas morreram dentro de casa, um autêntico caos. E aí, o X da questão. Foi determinada entre as variações, entre as mutações do vírus, primeiro sequenciada uma mutação na Inglaterra, porque eles são os que mais sequenciam mesmo, e ouvindo o Dr. Júlio Croda, no mesmo dia, ele disse, Datena, é provável que essa variação já esteja no Brasil. É que a Inglaterra sequencia, e a gente não. A Inglaterra sequencia mais que todo mundo. A partir dali, a África sequenciou, houve sequenciamento de variação nos Estados Unidos e daí por diante. O vírus está mudando. Uma das variações que foi descoberta no Japão de brasileiros que vieram de Manaus poderia ser a responsável pela virulência e a segunda onda, segundo o prefeito, muito pior do que a primeira onda que houve em Manaus, e ele alertando nós aqui do Brasil. Falou, olha, o que está acontecendo aqui em Manaus provavelmente pode acontecer no Brasil. Essas variações, até que ponto elas são um problema, até que ponto a vacina de hoje pode não servir para a mutação de amanhã e até que ponto esse vírus está mudando mais rapidamente do que a gente previa. Eu vou voltar para aquele primeiro ponto que eu comentei contigo. Eu não posso achar nada. Eu tenho que documentar. Agora, da forma como a doença está evoluindo, por exemplo, você pega o Reino Unido ontem foi o maior número de mortes, segundo maior número de mortes do mundo, só perdeu para os Estados Unidos. Eles têm 68 milhões de habitantes e morreram lá 1.243 pessoas. O Brasil, com 212 milhões, morreram 1.109. Então, o que eu faria? Como alguém que tem que tomar decisão na incerteza, eu assumiria que as variantes transmitem muito mais e eu trabalharia tentando entender o porquê e aí vendo se as vacinas vão fazer diferença ou não. Porque o segundo detalhes, por exemplo, a vacina as que usam RNA mensageiro, como a Pfizer e a Moderna, o que eles colocaram é que em 6 semanas eles conseguem mudar a vacina, né? Agora, eu preciso entender realmente, eu tenho que ter uma pesquisa focada em entender. Talvez uma das coisas que a gente trabalha, então já que está vendo essa mutação, essa variante, uma coisa que a gente tem que investir no Brasil é num centro de detecção de alteração do vírus, da variação genômica. Será que eu consigo fazer isso em parceria com algum lugar? É aquilo que você falou, o Reino Unido fez metade das variações genômicas do mundo, por isso que aparece lá, porque eles testam muito mais. Então, aquilo não é uma variante do Reino Unido, é uma variante que foi descoberta lá. Então, eu assumiria que essa variante tem um potencial muito grande. Eu até escrevi isso, acho que foi no Twitter, no Instagram, em que eu falei, é claro que a mortalidade vai aumentar. A gente não pode confundir letalidade com mortalidade. Letalidade é o número de mortes por pessoas que têm o diagnóstico. Mortalidade é mortalidade pela população. Se eu tenho uma doença que vai ter muito mais gente doente, e se a letalidade é a mesma, vai morrer muito mais gente. Então, a gente tem que trabalhar, para mim, a gente tem que trabalhar com a perspectiva de que essa variante pode estar piorando a situação, que essa segunda onda pode ser realmente uma consequência dela, e se estruturar não só na parte de diagnóstico, informação, como realçar os cuidados, que aí você faz a mesma coisa, lavar a mão, ficar em ambiente aberto, usar máscara, tudo isso tem que ser reforçado na verdade. O problema tudo dessa doença é que, assim como quando ela começou, e conforme ela vai evoluindo, o nosso grau de desconhecimento vai se mantendo muitas vezes, né? Porque às vezes até o que você sabia já não vale mais hoje. E eu sempre falava isso, uma das grandes coisas da Covid é você ser um gestor em tempos de tamanha incerteza e desinformação.
Você tem que tomar decisões, mas você tem que rever essas decisões todo dia, com o que você aprendeu até ontem. E você tem que, e aí, mais uma vez, quando você tem uma abordagem política disso, é um desastre, porque você tem que rever todo dia. Se essas revisões são tratadas como erro ou são usadas para te agredir ou te criticar, você tem um sistema que é muito difícil de você trabalhar, porque é o que eu falo, você não pode vencer uma guerra no meio de outra, é muito difícil, entendeu? Então essa situação política também atrapalha muito a condução da pandemia. Foi por isso que o senhor saiu do ministério? Eu saí porque eu não teria autonomia para conduzir da forma que eu achava certo. E como eu te falei, o senhor percebeu que difícil, né? O senhor não tinha controle do ministério? É por isso? Eu não tinha autonomia, eu não tinha nem autonomia nem legitimidade. Então eu nunca conseguiria implantar aquilo que eu achava que tinha que ser feito. E aí também, se eu continuo, a única coisa que eu ia fazer era repetir o que tinha acontecido com o Mandetta. Não ia adiantar nada, nem para o Brasil, nem para o presidente, nem para mim. O senhor chegou a discutir isso com o presidente? Não, a gente conversava sobre a situação e tudo, mas ali o presidente tem uma forma muito peculiar, né, de conduzir. E ali, ele é o que eu falei, ele foi a pessoa eleita, ele que escolhe os ministros são pessoas que são da confiança dele. E a partir do instante em que eu não teria autonomia para conduzir da forma que eu achava que tinha que conduzir, não tinha sentido eu ficar. E foi rápido, na verdade, um mês eu tive condição de enxergar isso claramente. Na verdade, aquele primeiro mês é para você tomar pé, começar alguns movimentos e entender o teu poder de trabalhar. Porque uma coisa que eu vejo muitas vezes, você não pode ficar prometendo e falando quando você não entrou ainda no que você vai fazer. Você vai para qualquer coisa na vida. Você está num emprego novo. Não pode sair falando que vai fazer X, Y, Z, porque você não sabe nem onde você vai entrar. Você não sabe qual é a tua autonomia, a tua condição de trabalho, as dificuldades que você vai vencer. Por isso que quando para eu entender exatamente se eu poderia implementar tudo que eu achava que tinha que ser implementado, só tanto dentro do Ministério. Então eu tinha que entrar. E para mim foi uma honra realmente poder ajudar o Brasil, por mais que fosse um espaço curto de tempo. E é uma pena, eu realmente gostaria de estar lá até hoje, mas acho que eu teria que ter tido autonomia para conduzir da forma que eu achava certo. Deixar o poder tem que ter muita coragem, porque o poder ele atinge o que há de mais profundo do ser humano, que é a vaidade. E todos nós somos vaidosos, um pouco mais ou um pouco menos. É aquilo que eu te falei, por exemplo, quando eu entrei, eu falei, não, eu estou aqui pelo Brasil e eu acredito na saúde, na ciência, que eu não estava ali nem pelo poder, nem pelo cargo. Agora, quando você realmente... Mas uma coisa é você falar de fora, a outra coisa é você realmente ter que tomar essa decisão, que é você tem a opção. Você pode continuar com poder e com cargo e você tem que definir se você vai seguir aquilo que você dizia que você era, que você pensava. E essa decisão não é simples, até porque você fica com medo de... Será que você não podia fazer alguma coisa diferente? Será que não podia ter tentado alguma outra coisa, né? Então, é uma decisão muito difícil. Mas, na verdade, com a experiência que eu tinha, com aquele período, ele foi grande bastante para eu conseguir enxergar que eu não ia ter autonomia para conduzir o ministério e o sistema da forma que eu achava adequada. E aí, o certo era sair mesmo. Se eu continuo ali, ia ser só a briga, ia ser só... O país já viveu um momento muito difícil, né? A gente já vinha daquele período do ministro Mandetta, que estava num período de muita política, muito conflito, aquilo só ia agravar o problema. E eu não ia ajudar nada, ficar ali não ia ajudar ninguém, né? Porque aí isso ia só problema, só confusão, não adiantava nada. Ministro, uma coisa importante, eu segunda-feira fiz um comentário aqui, normalmente eu não sou pessimista, apesar do meu jeitão, eu sempre procuro ver as coisas de uma forma muito otimista. Eu passei por várias dificuldades físicas, superei e continuei e estou aí. Eu não fico pensando no passado, eu tenho uma forma muito otimista de analisar as coisas, principalmente em termos de saúde e cientificamente. Mas, segunda-feira eu li um artigo no jornal Le Parisien, que é um dos jornais de maior prestígio da França, e eu percebia que o governo francês, mesmo consultando os cientistas franceses, não sabia meio mais o que fazer.
se decretava lockdown, se decretava quarentena, se decretava toque de recolher, porque não tinha nem embasamento científico para fazer uma coisa ou outra. Não é? Se você não tem nem embasamento científico para fazer uma coisa ou outra, é aquilo que o senhor disse, a gente está diante de uma série de incertezas, mais do que certezas, o senhor continua sendo otimista pelos recursos que estão sendo agora endereçados à pesquisa, à ciência, que é o seu campo. O senhor não era uma pessoa muito conhecida popularmente, mas sempre foi conhecido como um pesquisador e um cientista. Foi uma tentativa do governo Bolsonaro colocar ciência na coisa e ele não conseguiu resistir, talvez, à pressão política que ele mesmo exerce e que exercem sobre ele. E fica muita gente buzirando no ouvido do cara também. Então, o detalhe é o seguinte, quando eu ouço um governo como o da França não saber o que fazer, e isso perguntando para cientistas, eu vejo a coisa muito difícil, não é? Se a gente não sabe... A pergunta é simples. O senhor acha que nós estamos perdendo a mão em lidar com esse vírus e aí talvez a gente não viu nem o começo do filme, que pode ser uma grande tragédia? Eu acho que com as vacinas a gente tem que ter otimismo, porque a gente não pode confundir a confusão do momento com o que está acontecendo. Se você olhar, a gente teve uma vacina que foi desenvolvida em menos de um ano, coisa que normalmente levava em torno de 10, a mais curta tinha durado 4. Isso aconteceu por quê? Porque você teve avanços da ciência impressionantes. Se você olhar quanto tempo se levou, por exemplo, para você conseguir ver o genoma do HIV, e o genoma do SARS-CoV-2 saiu em 10, 11 dias. Então, o avanço da ciência, claro, né? Você tem uma colaboração mundial entre os pesquisadores. Isso é interessante, eu sempre coloco isso, que você vê a diferença que é a guerra entre os políticos e a colaboração entre os cientistas. É um abismo esse tipo de situação. E você vê que o que fez a gente evoluir foi cientificamente justamente por essa característica de colaboração e inovação. Então, apesar de toda a confusão, a gente está evoluindo muito bem para resolver o problema. A grande pergunta hoje é o que a gente faz enquanto o problema não é resolvido para a gente salvar pessoas. Porque esse problema vai ser resolvido, ele vai. A capacidade de execução vai definir muito, vai ser mais importante do que a eficácia. Por exemplo, estava comentando da vacina, vão ser 2 doses. Como é que você vai saber que a vacina que ela tomou? Tem um app. Quem que garante que um app vai funcionar? Quem que garante que as pessoas vão acessar aquilo? Então, hoje a gente tinha que estar discutindo muito mais na estratégia, no planejamento e na execução do que nas discussões que a gente está tendo, entendeu? Então, o que é ruim hoje é que a gente não vê, por exemplo, um trabalho coletivo federal, estadual e municipal, você vê os estados e municípios reclamando, você não vê um detalhamento sofisticado da estratégia do planejamento, você não vê números detalhados sobre o que está acontecendo. Isso tudo passa a impressão de que qualquer coisa que esteja sendo feita não vai ter a velocidade e a qualidade necessária, que são importantes você encurtar esse período entre o que a gente é hoje e o que a gente vai ser amanhã quando a vacinação funcionar. Então a nossa grande discussão hoje é o que acontece nesse espaço de tempo, mas que isso vai resolver quando você tiver... Por exemplo, uma coisa que é complicada, quando você tem vacinas registradas, você começa a dificultar muito os estudos das outras vacinas. Porque as pessoas podem sair dos estudos porque elas não sabem se estão no placebo ou na vacina. Então você vai dificultar a captação de novas pessoas para o estudo. Você vai ter pessoas saindo antes do estudo que pode dificultar a interpretação. Os próximos estudos, para você ser ético, talvez você só possa fazer estudo não mais comparando com placebo, mas comparando com outras vacinas que funcionam. Tudo vai ficar mais difícil até na área da pesquisa, quando você tem as vacinas iniciais no mercado, entendeu? Isso tudo tinha que estar sendo discutido. No detalhe. O senhor já disse aqui, nas entrelinhas e até claramente, que a política mais tem atrapalhado do que ajudado. Né? Não é só no Brasil, não. Não é coincidência, então, que hoje nós tivemos 4.470 mortos
nos Estados Unidos. Hoje, 4.470 mortos nos Estados Unidos. Eu não vi o número de pessoas internadas, mas ontem a gente chegou quase que perto do recorde de internação e passamos de 200 mil infectados. São números monstruosamente grandes. Ao mesmo tempo, e não faz cronologicamente tempo nenhum, houve uma coisa impensável no berço da democracia mundial, que foi a invasão do Capitólio. Não é? Seria no berço democrático, né, na terra de Lincoln, de Franklin, de Jefferson, de Washington, enfim, pessoas que fizeram uma Constituição que é tida como uma Constituição mais perfeita que existe e a palavra mais correta, próxima à democracia, depois da Revolução Francesa, com a distribuição social e daí por diante. Constituição feita no povo e não casuística como a nossa, feita por políticos e que tem que ser emendada todo dia. É coincidência que a maior nação democrática do mundo, e que ficou arranhada democraticamente agora como uma república de bananas, tem o maior número de casos. Hoje o número de mortos é horroroso. São quase 5 mil mortos em 24 horas. É coincidência que isso esteja acontecendo nos Estados Unidos ou interferência política daquele que eu acho que foi o pior presidente americano da história, o Trump? É coincidência política ou não esse número de casos de mortos e internados nos Estados Unidos? Eu acho que o foco político e pessoal numa situação de saúde é sempre prejudicial, né? Eu deixo isso muito claro. Agora, quando você analisa o que está acontecendo no mundo, se você olhar os Estados Unidos até ontem, eles eram... Aí você tem que ajustar pela população, né? Porque para você ter ideia da mortalidade, por exemplo. Quando você analisa por morte por milhão, que é aquele dado da Hopkins, os Estados Unidos até ontem eram o 11º, com pouco mais de 1.100 mortes por milhão. Você pega o Reino Unido, que era uma referência até do SUS, são mais de 1.000. Pior o Reino Unido, pior o Reino Unido, Itália. Eles estão piores. Suécia, né? Suécia, por exemplo, na primeira onda. A Suécia eu acho que está abaixo. Mas se você olhar por saúde... Não, mas na primeira onda que eles deixaram tudo aberto, chegou a estar em primeiro lugar ou ali. É difícil dizer o que é que acontece, porque o que eu percebo? Os países que conseguiram controlar a pandemia foram aqueles que controlaram a transmissão. É óbvio que a gente tem que ter certeza que os dados são confiáveis, mas quando você pega Taiwan, por exemplo, ela fez 5 mil e poucos testes por milhão. Tem 33 casos por milhão, entendeu? Quando você pega os países que deram certo, Taiwan, Coreia do Sul, você pega Austrália, você pega Japão, uma característica desses lugares é que eles controlaram a transmissão. Eles tiveram um número menor de casos, né? Você pega, por exemplo, Luxemburgo, que é o país mais rico do mundo, com PIB per capita, a mortalidade e o número de casos é altíssimo, né? Você pega os Estados Unidos, que é o lugar que mais gasta em saúde no mundo, o número é altíssimo, né? Então, o que eu fico me perguntando o tempo todo é qual é a combinação de fatores e como é que cada um deles pesa, dependendo de como você influencia, para você controlar uma situação dessa. Porque não tem resposta fácil. Não tem resposta fácil. E não tem bala de prata. É sempre uma combinação de fatores que têm que ser trabalhados ao mesmo tempo, entendeu? Então, é o que eu falei, é uma doença que sobrecarregou o mundo, o sistema de saúde no mundo. E aí eu volto para te falar, é um sistema de vacinação que vai sobrecarregar o PNI muito no Brasil também. Não dá para subestimar a dificuldade que a gente vai viver com esse plano de imunização. Nesse caso, a dúvida que eu tinha, o senhor parece que, não que esclareceu, mas parece que é uma dúvida do senhor também, não é? Quando a gente fala que a gente ficou para trás em relação à vacina, ficou mesmo. Por negacionismo, por uma série de fatores, nós ficamos para trás em aquisição de vacinas e daí por diante. Mas nós erramos muito também numa coisa que os políticos prometeram e não chegaram nem perto de fazer, tanto que deixaram estragar ou ficar parado milhões de testes no aeroporto de Guarulhos por uma questão burocrática. A gente errou também na questão da testagem. Se a gente tivesse testado mais, a gente poderia, como esses países que testam muito, poder controlar melhor
os focos de transmissão, não, ministro? Mais ou menos. Se você pegar Luxemburgo, por exemplo, eles já fizeram quase 3 milhões de testes por milhão. Taiwan fez acho, 5 mil. A mortalidade de Luxemburgo é altíssima. Acho que tem mais de 700 por milhão. Por isso que eu estou te falando. Porque o problema não é criar um programa de testagem. O programa tem que ser um programa de controle da transmissão. Envolve tudo. Você tem que ter a testagem. De como usar a testagem, né? Exatamente. De como usar o dado, né? De como usar o dado. Não é bala de prata. Você não é bala de prata. Aí você pega a testagem, você faz isolamento, você rastreia, faz quarentena. E isso aí você tem que ter toda uma criação de toda uma infraestrutura para que essa máquina de bloqueio da transmissão aconteça. Então não adianta você aumentar a testagem se você não tem essa continuação, que é essa infraestrutura para tratar o infectado e os contatos. Bom, o cientista e o pesquisador, até por força da profissão, ele tem que ser muito pragmático. Mas dentro do pragmatismo, que obviamente faz parte da sua personalidade e formação, o senhor ainda é otimista em relação ao controle dessa doença ou não? Sim, por causa das vacinas que estão surgindo. Até, por exemplo, uma vacina como a da Pfizer, que é a menos 70. Eu acho que em algum momento eles vão conseguir uma forma de trabalhar em temperaturas menores. A gente vai ter uma evolução tecnológica nisso. A gente vai ter outras vacinas entrando. A gente vai ter vacinas que vão trabalhar entre 2 e 8. Então, é natural que você tenha avanços tecnológicos, o que vai tornar as vacinas talvez mais simples de usar. Então, eu aposto nisso. E a ciência evolui dessa forma. Então, eu acredito. A grande pergunta é quanto tempo isso vai durar e como é que a gente controla a infecção e a mortalidade nesse espaço de tempo. Mas que a gente já entrou num caminho de resolução, com certeza. Eu tenho otimismo por causa das vacinas. Olha, eu não sou nem pesquisador, nem cientista, nem nada, mas leio um pouquinho. Eu estava lendo, continuo lendo aqui um livro sobre a gripe espanhola. É muito triste você ficar lendo esse livro, que eu comprei por acaso no aeroporto, muito antes da pandemia, e quando havia avião ainda. Eu moro numa rota de avião, não vejo um avião passar por aqui. Mas deve ter algum voando por aí. Mas eu comprava muito livro no aeroporto. Comprei por acaso um livro sobre a gripe espanhola, por curiosidade. Desses livros que você começa a ler no avião, dorme e depois guarda por aqui. E aí quando veio a pandemia eu fui pesquisar no livro, e aí parei no meio do caminho, porque você já dá notícia todo dia da pandemia, vai ler sobre a pandemia, eu deveria ler até o fim, até para entender mais. Mas é que você está tão bombardeado de tanta notícia que você começa a ficar ainda mais angustiado. Mas a maior prova disso que o senhor está dizendo é que eu acho que a gripe espanhola matou muito mais gente do que até agora o coronavírus matou, e a população do mundo era de 2 bilhões de habitantes. Hoje são 8 bilhões. A forma do vírus se transmitir é de ser humano para ser humano. Antigamente ela chegava de navio, hoje ela chega rápido, chega de avião, chega de outras formas. A diferença que existe entre a gripe espanhola, que parece, não sei também, que o vírus era muito letal e se transmitia com facilidade, parece até que ele era mais letal do que esse, entendeu? A diferença é que existe uma palavra. Hoje a ciência é uma, naquela época a ciência era outra, por isso que morreu muito mais gente e por isso que a gente tem que ser otimista como o senhor principalmente com os recursos que cientificamente nós temos, basta usá-los, né? Tem muita gente que deve estar arrependida pra caramba de não ter investido em pesquisa científica e não ter investido em sistema público de saúde e gastado dinheiro com armas nucleares e bombas subsônicas. Outro dia ficou até obsoleto o anúncio do Putin, que ele tem um míssil que viaja a 10 mil quilômetros por hora e pode destruir uma região do tamanho da França. Aquela coisa ficou tão mal colocada que se fosse em época de Guerra Fria, todo mundo seria destaque por mais de um ano. Olha, o Putin tem uma arma extraterrestre e tal. Agora a gente está diante de um bichinho que a gente nem vê, né, a não ser os pesquisadores lá pelo microscópio,
e que está preocupando muito mais do que o tamanho da arma do Putin. Esse é o grande detalhe. Quem sabe a humanidade aprenda com isso aí. Mas falando da gripe espanhola, quer dizer, é difícil saber quantos dados são fidedignos, né? Porque é um dado de 100 anos atrás. Mas o dado que a gente tem é que naquela época no Brasil morreram mais ou menos 35 mil pessoas e a população brasileira naquela época era de mais ou menos 30 milhões, 30,6 milhões de pessoas. Se você transportar esse número para 212 milhões de pessoas, que é o que o Brasil tem hoje, a gente teria o equivalente a 242 mil mortes. A gente hoje já está partindo para 204, mais ou menos, 205 mil mortes. Se você trabalhar sob notificação de 20%, vai dar uns 250 mil, mais ou menos. 240 e pouco. Isso aí é a mesma coisa que a gripe espanhola, e a doença está crescendo. Então, essa pandemia para o Brasil é pior do que a gripe espanhola, se os números do passado estiverem certos, entendeu? Porque se você pega o CISREG, se você pega os números, a subnotificação de uns... A gente hoje já tem o mesmo número equivalente à gripe espanhola. E tem que lembrar que a gente tinha saído da Primeira Guerra, né? A idade média era menor, então você tem cenários bem diferentes, né? Você tem a capacidade de se locomover, a capacidade... Mas essa pandemia é a maior, sem contar, né, o que é o problema sanitário brasileiro, que é como se fosse uma pandemia crônica, parte de saneamento básico, água potável. Mas como doença, essa é a pior pandemia que o Brasil já viveu, com certeza absoluta. Olha, quem acredita em Deus, que acredite mais ainda, quem acredita na ciência, que acredite mais ainda. Eu acredito muito em Deus e peço que ilumine os nossos cientistas. Quem não acredita e acredita na ciência, acredite ainda mais na ciência, porque há uma luz no fim do túnel, é a vacina, que pode ser substituída tranquilamente por esperança, seja ela de uma eficácia mínima necessária, seja ela de uma eficácia maior, mas tem que tomar a vacina. Tem que tomar. Sem tomar a vacina, a gente não tem chance nenhuma. O problema da vacina ser um pouco menos eficaz é você tem que aumentar o número de pessoas que tomam, da população, o percentual. Mas eu não tenho dúvida que a gente já começou a sair do problema quando as vacinas chegaram. E a gente tem hoje 63 vacinas em fase clínica. Então, o nosso grande problema é como é que a gente protege a população e cuida dela entre hoje e a chegada da solução que vai vir através da vacina. Acho que essa é a grande pergunta. O que vai acontecer nesse hiato de tempo onde a gente ainda não está protegido, mas que em algum momento a sociedade vai estar realmente, isso vai ter passado. Nosso cuidado é com evitar essas mortes e sofrimento nesse espaço de tempo. Esse é o grande desafio agora. O ministro Pazuello acabou de dizer que a campanha de vacinação contra o coronavírus vai começar ainda nesse mês. Todos os estados receberão vacina de forma simultânea, mas Manaus será a primeira cidade a ser imunizada no Brasil. Não deixa de ser uma ótima notícia, não, ministro? Claro. E o grande problema que a gente tem hoje, eu tenho falado, não adianta você botar no papel e falar, o que vale é o que você entrega. Você vale pelo que você entrega, você vale pelo que você leva de bom para os outros. Então, a grande questão agora é o quanto a gente vai conseguir entregar o que a gente promete, entendeu? A grande questão agora é qual a nossa capacidade de executar um programa de controle da doença, um programa de imunização que sejam bem eficientes para acelerar, para encurtar esse período em que a doença, nesse momento, vem até não crescendo. Mas é uma boa notícia. Então, o programa começando esse mês, priorizando aquelas cidades que têm maior dificuldade, aqueles estados e cidades. O que eu acho que seria legal seria ter uma comunicação, porque às vezes também tem coisas que já estão sendo feitas e a gente só não sabe. Então, essa parte da comunicação também é fundamental. Eu me lembro que quando eu estava no Ministério, tinham coisas que diziam que a gente devia estar fazendo e a gente já fazia. Né? Ali, uma das coisas que era importante era ter comunicado melhor. Mas é fundamental que se passe um planejamento e uma estratégia mais detalhadas, mais baseadas em informação, mais
para que a gente perceba realmente que a situação está sob o controle do Ministério, está sob o controle do governo federal, né? Junto, obviamente, com estados e municípios, mas uma comunicação melhor, colocando de uma forma assim, mais sofisticada a estratégia, o planejamento, os números e como está sendo planejado. E mais importante do que isso, mais importante do que você dizer que vai fazer alguma coisa, é você mostrar que você já pensou em todas as coisas que podem atrapalhar. Porque é muito normal quando você começa um projeto novo que você só pensa no lado bom, você não pensa no lado ruim. E quando você começa, você descobre um monte de coisa ruim que você não tinha pensado. Então, você mostrar que você está mapeando os gargalos e os problemas que podem acontecer num programa desse, como você vai abordar isso, isso ajuda a trazer mais confiança. Isso é importante que seja feito pelo Ministério também. Bom, para amenizar, eu não sei se eu estou correto ou não com a minha informação, mas a coragem do senhor foi admirável em sair do Ministério, mas já era esperada, porque me parece que o senhor foi goleiro de futebol de salão. Eu joguei futebol de salão durante muito tempo, inclusive com Sócrates, com Jorginho, com grandes amigos meus. E o cara, para ser goleiro de futebol de salão, tem que ter uma coragem imensa. Porque a bola é pesada. Eu, inclusive, tive o nariz quebrado por causa de uma bolada de futebol de salão. Eu não era goleiro, mas era zagueiro, mas uma bolada que eu levei quebrou o meu nariz. O cara tem que ser corajoso pra caramba para ser goleiro de futebol de salão. Outra coisa, eu vou lhe perguntar de uma coisa que eu não sei, talvez o senhor não entenda nada sobre isso, porque o senhor não é ornitólogo. Mas esse passarinho que a gente ouviu a entrevista inteira, é um sabiá? É um canarinho que canta muito forte? Que passarinho é esse, Vinícius? Não sei te dizer. É que o lugar onde foi muito melhor. Passarinho. Mas foi muito melhor. Eu acho que é um sabiá laranjeira. Mas eu estou chutando, como todo bom jornalista, eu estou chutando. Mas foi pior a entrevista que eu fiz com o professor Rivaldo da Fiocruz, que tinha um cara fazendo uma obra no apartamento do lado, com uma serra insuportável. Chegou um determinado momento, eu falei assim: professor, tem alguém mexendo aí? Ele falou assim: Datena, não estou aguentando mais essa serra aqui não. Foi interessante. Bom, mas é um momento para amenizar a nossa entrevista, que Deus lhe proteja, que Deus nos ajude a todos. Um abraço grande, foi um prazer enorme falar com o senhor. Estar aqui. Sempre um prazer. Abraço para quem está com a gente aí. Abração. Tchau, Datena. Prazerão falar com o senhor.